Olá, queridos, que bom você por aqui outra vez. Eu gosto muito de saudar com a paz do Senhor, porque essa paz enche a nossa vida e faz toda a diferença, né? Não importa a sua religião, se você crê em Jesus Cristo e se você recebe a paz, então ela vai entrar na sua vida. Jesus inclusive aconselhou os seus discípulos, quando eles entrassem num lar, eles pudessem dizer: paz seja nessa casa. E assim, eu hoje, através desse vídeo, quero entrar aí na sua casinha, ou nesse ambiente onde você está, em nome de Jesus, dizendo: paz seja neste lugar. Receba essa paz, a paz que Deus dá, que o mundo não pode tirar, a paz que excede a todo entendimento. É uma alegria, um prazer estarmos aqui para mais um episódio da Quinta da Mãe. Sim, nós estamos aqui nesse propósito de crescimento mútuo. Eu gostaria muito que você pudesse parar um minutinho e deixar um comentário aqui abaixo. Se você tem sido abençoado por essas ministrações, se você está feliz, alguma sugestão que você queira dar, ou talvez só um joinha, um abraço, um beijo, já também traz uma alegria enorme ao nosso coração. E também, se você não se inscreveu ainda, se inscreve nesse canal, coloca um joinha, porque isso também faz com que esse vídeo alcance mais pessoas. Você já deve ter ouvido isso milhares de vezes, mas mais uma vez não importa, né? E você vai ser bênção para nós. Compartilhe com outros, para que nós também possamos servir como instrumentos ao Senhor, em nome de Jesus. E hoje eu quero falar sobre o tema expectativas. Oh, como eu amo esse tema! Porque esse tema, ele pode trazer um ganho maravilhoso para o nosso cotidiano, para a nossa interioridade e realmente para os resultados práticos da nossa vida. E, por outro lado, pode ser um calcanhar de Aquiles. Expectativas não alinhadas, expectativas irreais, expectativas frustradas podem roubar a alegria que deve estar em nossas vidas, em nossos lares e em nossos relacionamentos. Eu vou tomar como base um texto que amo, de Romanos capítulo 12, versículo 3. É uma instrução do apóstolo Paulo àquela igreja. O Espírito Santo fala na boca dele e ele traz esse ensino. Porque pela graça que me é dada, diz o apóstolo, eu digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. E ao mesmo tempo que o apóstolo Paulo traz essa palavra de que você não deve pensar mais de você do que é conveniente, também você não deve pensar menos de você do que é conveniente. Você deve pensar de você aquilo que é real com moderação, significa com equilíbrio, nem dando lugar a um orgulho que nos atrapalha, nem dando lugar a uma baixa autoestima ou a um espírito de rejeição que entra em desacordo com Deus na criação dele. Então, para alcançarmos esse lugar de expectativas alinhadas, hoje eu quero falar de um modo especial como mães, é preciso uma maturidade espiritual e uma maturidade também emocional, até mesmo física, porque é claro que o passar dos anos, as experiências vão nos levando a lugares maduros que nós precisamos alcançar com o tempo. Outros lugares maduros nós alcançamos com experiências, outros lugares maduros nós alcançamos com a busca do ensino e do conhecimento. Então a maturidade, ela é um porto aonde nós queremos chegar e vamos chegar e precisamos chegar. E alguns caminhos são úteis quando você persegue esse alvo de se tornar uma mulher, uma mãe madura. A primeira expectativa que eu quero mencionar é a expectativa que você tem a respeito de você mesma. Sabe, todas nós idealizamos situações. Idealizamos pessoas, idealizamos tempos, idealizamos realidades. E isso vai reverberar, vai trazer uma influência impactante sobre a nossa maternidade. Eu garanto que um dia você já pensou em como você seria como mãe. Talvez parte disso se concretizou, e você se sentiu maravilhosamente aprovada, sentiu super bem, mas parte disso
você não conseguiu executar. E você talvez tenha se sentido extremamente frustrada. Tem mulheres, por exemplo, que pensam assim, nossa, eu vou ser aquela mãe super carinhosa, super amorosa. Ou então ela diz assim, eu vou ser aquela mãe tão presente, ali constante na vida dos meus filhos, ou eu vou ser muito cuidadosa, eu não vou deixar os meus filhos comerem porcaria, eu não vou deixar os meus filhos passarem do horário para dormir, eu não vou deixar os meus filhos ficarem na casa dos outros demasiadamente, né? A gente levanta aquele tanto de alvos, aquele tanto de expectativas. O meu filho, a minha filha jamais vai dar um tapa no meu rosto, né? Ou jamais vai ser bruto com alguém. A gente levanta aquelas expectativas que às vezes não são reais. Eu me lembro que um dia eu vi uma mamãe tomar um tapa de uma bebezinha de 9 a 10 meses, mais ou menos. Ela estava irritada no colo da sua mãe, ali no momento de birra, no momento de descontrole, e levou a mãozinha com tudo no rosto da mãe. E a mãe dela disse assim, realmente impetuosamente, isso não, eu não vou admitir, eu disse que jamais passaria por isso. E começou assim aquela crise entre o adulto e a criança, né? É claro, a gente não pode aceitar uma atitude como essa, mas ali claramente uma expectativa frustrada estava sendo realizada. Que era o quê? Uma mãe que projetou que a sua neném jamais daria uma birra e seria grosseira com ela, vivendo exatamente o momento de grosseria. Então, na verdade, as nossas expectativas sobre nós mesmas são as primeiras que precisam passar por um alinhamento. Aquilo que sonhamos ser, aquilo que estabelecemos ser e aquilo que de verdade somos, né? A gente poderia até colocar um quadro, real versus ideal. O ideal, ele deve ser perseguido, ele deve ser buscado, mas o real também precisa ser aceito, precisa ser avaliado, precisa ser considerado. Você precisa colocar na balança as duas realidades. A realidade do que você quer ser e a realidade de quem você realmente é. E em cima disso fazer uma somatória, uma análise de como você pode alcançar os seus objetivos sem desprezar aquilo que você já é ou já alcançou. É lindo você ter em Deus essa possibilidade de poder começar de novo, né? A Bíblia diz, considere o seu passado, no sentido de avaliar. Ensina-nos, ó Senhor, a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Então você, refletindo sobre a sua própria história, a sabedoria vai ser acrescentada. É lindo também poder pedir perdão a Deus quando erramos, né? Em alguma área que nós não gostaríamos de ter errado, perdão às pessoas, ao cônjuge, aos filhos, aos pais, a um amigo. Perdão, eu tinha essa expectativa, mas falhei. E simplesmente hoje essa é a minha condição. Eu posso mudar? Posso. Eu quero? Quero. Mas eu só vou conseguir começando no admitir de quem sou e onde estou hoje. Isso é uma verdade. As expectativas alinhadas vão te servir de uma base, de uma estrutura para crescer no seu aprendizado. Muitas vezes você vai ter que ser tão coerente a ponto de dizer, isso só está no meu imaginário. Essa cena não é real e nem vai ser. E eu abandono esse protótipo. Ou então você vai dizer, não, isso não está só no meu imaginário. Isso hoje não é a minha realidade, mas um dia vai se tornar. Por exemplo, o sonho, o objetivo de ser uma mãe que tem um diálogo aberto, que pode ouvir com sabedoria, que pode falar com sabedoria, que não se ira prontamente. Isso é um lindo alvo que uma mãe pode levantar. Tem horas que as pessoas prometem, eu nunca vou gritar com meu filho, mas quando vem estão ali levantando a sua voz, dizendo palavras horríveis que jamais imaginaram dizer, mas disseram no momento de raiva ou de ira. Recomece. Eu quero deixar essa dica, recomeçar, realinhar, reaprender. É uma graça que Deus disponibiliza a todas nós. Voltar ao prumo, voltar ao padrão. Continuando a falar sobre expectativas, quando você coloca em ordem as expectativas sobre você mesma, você também está pronta para colocar em ordem as expectativas sobre os seus. Gente, nós fazemos tantos planos, não é?
Meus filhos serão assim, minha filha será uma médica, meu filho será um missionário, um engenheiro, não é? Meus filhos serão aqueles que nunca vão deixar de respeitar os seus pais, né? Mas muitas vezes esquecemos que aquelas bênçãos que nos foram entregues também são pessoas, assim como nós, passíveis de erro. Se amar significa decepcionar, então aceite a decepção momentânea para a construção de um amor mais sólido, um amor que recomeça, né? Expectativas, elas influenciam no tratamento que nós damos às pessoas. Às vezes colocamos um peso excessivo sobre alguém simplesmente por causa das nossas expectativas sobre aquela pessoa. Quer ver uma expectativa que a maioria dos pais tem? Que o irmão mais novo seja tão responsável quanto o outro que veio antes. Que aquela irmã possa ser tão organizada quanto as outras irmãs que já nasceram. Então, quando nós vemos que as nossas ações e reações são influenciadas pelas nossas expectativas, conosco e com os outros, temos que analisar isso com calma, né? Será que as minhas expectativas sobre ele ou sobre ela estão ajudando ou estão atrapalhando? Será que eu estou trazendo para o meu lar um ar de frustração, de derrotismo ou um ar de alegria e crescimento, né? Não faça comparações destrutivas, porque as comparações, e a maioria das comparações são destrutivas, elas simplesmente trazem uma falta de respeito com a criação diferenciada que Deus nos oferece. Deus nos fez seres diferentes. Um nasce falante, o outro é caladão. Um nasce expansivo, o outro é bem introspectivo. Um nasce animado, o outro já é mais sensato, né? Talvez você olhe para os seus filhos e fala, meu Deus, nem parecem que são pais, são filhos, digo melhor, dos mesmos pais. Mas são diferentes, né? Eu conversava com uma mãe e ela tinha uma expectativa que a sua filha fosse seguir a carreira dela. E aquela menina simplesmente tentou, mas não teve êxito. E um dia conversando eu disse para ela, a coisa mais libertadora que você pode fazer pela sua filha é aceitar que ela seja a melhor naquilo que Deus preparou ela para ser e não naquilo que você idealizou sobre ela. Foi tão lindo ver aquela menina florescer, se tornar a melhor profissional na área que ela seguiu, na área do seu talento, na área da sua habilidade, livre daquela mochila pesada chamada idealização, expectativa de mãe, de pai, de pessoas, né? Já pensou se você projeta uma escritora, mas na verdade ela vai ser música, né? Se ela vai seguir a música, ela vai ser uma levita, ela vai estar tocando ou cantando. Talvez você projete uma área ligada a finanças, mas o seu filho gosta mesmo de escrever poesias. Ah, mas poesias, como é que vai viver de poesias? Quem sabe um dia essa poesia se torne tão relevante, né? E essa pessoa possa encontrar o seu lugar aqui em Deus. E assim nós vamos, não comparando, mas apoiando os diferentes. Os diferentes, diferentes de nós, diferentes entre si. Faça uma avaliação sincera hoje do progresso que os seus filhos têm tido na vida e nas diversas áreas. Avalie primeiro você com você mesma, depois avalie com eles, se você achar necessário. E pergunte, como eu posso, meu filho, como eu posso, minha filha, te ajudar no seu desenvolvimento? Esses dias eu vi um casal enfrentando um grande conflito e, na verdade, o esposo cobrava da sua esposa uma performance que ela não podia oferecer para ele. E os dois estavam perdendo a alegria do casamento, do relacionamento, por causa dessa cobrança. E foi tão gostoso perceber que quando, através do conselho bíblico, Deus trouxe a expectativa daquele homem para o lugar certo e trouxe a expectativa daquela mulher também, eles puderam se reencontrar num lugar comum, de sonhar juntos e de um apoiar o outro e reencontraram a alegria da escolha que eles fizeram um dia. Por que eles escolheram um ao outro? Se relembraram, porque se apaixonaram.
E é engraçado que na época da paixão, as diferenças são engraçadas, a gente curte as diferenças, a gente elogia as diferenças um no outro, mas depois parece que aquelas diferenças vão trazendo um tal do incômodo, né? Do eu não pensava que você era assim, aí eu achei que ia ser diferente. E aí, aquilo que era engraçado, aquilo que era motivador, se torna atrito e destrói relacionamentos sadios e belos que Deus quer levar adiante. Isso acontece no casamento, isso acontece na maternidade, isso acontece em outras áreas relacionais. A gente precisa estar atento. Então, faça uma avaliação. Como eu posso ajudar essas pessoas que Deus me confiou no seu desenvolvimento? Primeira atitude, aceitando cada uma delas como elas realmente são. Ah, mas eu não vou aceitar esse comportamento. Não estou dizendo aceitar comportamentos errados. Aceite a pessoa. Aceite que aquela pessoa é diferente de você. E aceite que ela tem tantos frutos bons como também alguns ruins que precisam ser corrigidos. Ela tem muitas características que podemos chamar de qualidades e muitos desafios que podemos chamar de defeitos, que precisam ser corrigidos, mas com a aceitação você vai poder trazer um apoio que vai levar essa pessoa a outro nível e o seu coração também vai chegar lá. E o segundo conselho que eu quero deixar ainda nessa questão de expectativas, não superestime. Então não é aquela coisa de dizer, olha, você é demais, você é fantástico, é isso mesmo, faz o que você quiser, do jeito que você quiser, e segue a vida, e enfrenta o mundo, atropela mesmo. Não, não é esse um conselho de sabedoria. A Bíblia diz, não pense sobre você, foi o versículo que eu li primeiro, além do que convém. Não incentive pessoas a acharem que elas dominam o mundo e que tudo vai ser no tempo e no modo delas, porque na verdade a Bíblia diz que o tempo e o modo pertencem ao Senhor. Não pertence a mim como mãe, não pertence a você como mãe ou como pai, como tio, como avó, como tia, como sogra, como nora. Não pertence a nós, pertence ao Senhor. Também não pertence aos nossos filhos. Então não superestimar, mas também não subestimar. Do jeito que você é, você não vai chegar em lugar nenhum. Nunca deixe frases como essa saírem da sua boca. Se esse pensamento passar, rejeite-os, né? E não coloque para baixo, porque a Bíblia também diz, não pense a quem. Ou seja, quando a Bíblia vem dizendo pense com equilíbrio, quer dizer, não é para pôr para cima, mas também não é para pôr para baixo. Pôr para baixo, é para manter num lugar de equilíbrio, que a pessoa tenha sobre ela uma autoimagem, uma autoestima sensata, verdadeira. Não sou perfeito, mas sou maravilhoso, formado à semelhança de Deus. Não sou o que ainda posso ser, mas já sou útil. Não tenho o que gostaria, mas já tenho muitas dádivas e devo ser grato. Sabe? É nesse equilíbrio que Deus nos leva além. E você, como mãe, vai ser um elemento fundamental. Eu ouso dizer que Deus nos deu um molho de chaves, que com a sabedoria de Deus nós vamos usar cada uma delas para abrir portas extraordinárias por onde nossos filhos vão poder passar, nossas gerações, nossa descendência. Quero terminar esse episódio dizendo que todos quantos nos virem devem nos reconhecer como família bendita do Senhor. Que assim seja com você, mulher de expectativas alinhadas, assim seja com seus filhos, assim seja no seu lar, hoje e para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Até quinta-feira, se Deus quiser.